Opa, gente boa! Estamos no ar com mais um Opa Podcast. Você que está aí na sua casa, você que está acompanhando a gente hoje, nós estamos aqui diretamente do estúdio da DM Produções ao vivo para o nosso 11º episódio do Opa Podcast. E como sempre, eu tô aqui, mas eu não tô sozinho, tô com meu amigo e pastor Ivan Barreto. É isso aí, Romildão. E vamos que vamos, né? Tamo junto, firme, forte. E vamos aqui hoje bater um papo legal com essa galera que tá aí já chegando, né? E estamos aí hoje completando 11, né? 11º episódio do nosso Opa Podcast. Então já estamos caminhando aí para É, quase 3 meses, né? Já caminhamos aí 2 meses, 8 episódios. Agora vamos para o 11º, né? graças a E Deus. semana que vem é o 12º, se Deus assim quiser. Então Isso. vamos caminhando com essa graça de Deus aí, caminhando e vamos chegando lá, tá bom? Lembrando você que hoje nós temos um papo legal aqui, um papo legal. Vamos falar um pouquinho sobre a liderança do homem, do pai, do marido, do esposo, do homem, né? Vamos Isso. bater um papo legal aqui, tá bom? Então vamos lá, Romildo aí, diga aí. A gente sempre traz aqui alguns assuntos relacionados à vida profissional, à vida espiritual, à vida sentimental. Então a gente hoje quer trazer para vocês que estão na casa de vocês um papo sobre liderança, que é um papo que a gente precisa muito, porque infelizmente a gente vive uma realidade onde as lideranças não são observadas. Às vezes você está vivendo um ambiente onde você precisa se posicionar como líder, mas não tem se posicionado. Então hoje você vai aprender aqui como se posicionar com a postura de liderança através de alguns conselhos bíblicos que nós temos como primazia a palavra de Deus. Mas antes da gente começar, eu queria que você que está acompanhando a gente fizesse uma coisa simples. Para você poder ajudar a gente, você vai lá aqui no seu botão de compartilhar e vai mandar para quem você conhecer. Quando você clica no compartilhar, vai gerar um link que você pode mandar tanto no WhatsApp quanto em qualquer outra plataforma que estiver disponível aqui para esse link do YouTube. Então, por favor, nos ajude a alcançar mais pessoas através desse link, através desse podcast. Eu já vou compartilhar aqui, pastor, Vamos mandando para lá. quem eu conhecer, e eu já quero fazer isso junto com você. Tem algumas pessoas aqui online, então eu peço que você vá e já vai compartilhando para a gente conseguir aumentar esse número aí de espectadores hoje no nosso 11º episódio do Opa Podcast. Muito bem. Lembrando que nós já estamos ao vivo, você pode compartilhar aí para todos os nossos amigos e também os seus amigos, as pessoas que relacionam com você no seu canal no WhatsApp. Então você tem lá o grupo da família, você tem um grupo lá do cunhado, né? O grupo da sogra, o grupo do sogro, né? Não é? É. Manda para os amigos, manda aí para todo mundo. Manda nem que seja, Chega o dedo nesse negócio aí. manda nem que seja para indireta, né, pastor? Chega o dedo aí, vamos ver se a gente bate hoje aqui pelo menos uns 50 Isso. ao vivo aqui nos assistindo, tá bom? Vamos fazer o E nós esforço aí. precisamos da sua ajuda, beleza? Então, compartilhado, já peço que você também se inscreva no nosso canal, que é muito importante para a gente você estar inscrito no nosso canal. Teve muita gente que acompanha a gente, infelizmente ainda não se inscreveu. Então você tem a oportunidade hoje de estar se inscrevendo no nosso canal. Vamos lá, pastor? Vamos lá. Então hoje o nosso tema tem como principal foco tratar sobre a liderança do pai, a liderança do homem no ambiente familiar. Então, pastor, para a gente começar aqui, quando a gente vê essa questão do pai como líder, todo pai é um líder? Não tem como ser pai se não for líder, né? É uma coisa que não tem como você separar, dizer um pai que não seja líder. Todo pai é um líder. Ele precisa ser um líder, né? Agora, nós precisamos definir bem o que é liderança. Há um papel claro, né, dentro das Sagradas Escrituras para o pai. E há um papel claro para o filho, há um papel claro para a esposa. No nosso ponto de vista hoje aqui, na nossa discussão, no nosso bate-papo, nós vamos falar sobre o pai. Então, o pai precisa ser um líder, né? O líder não é o mandão, o líder é aquele que vai trabalhar uma dinâmica, né,
construtiva, uma dinâmica positiva, uma dinâmica de fortalecimento dos laços familiares. Então, o pai, ele é um líder. Não tem como você ser pai e não ser líder. Hoje nós vivemos talvez uma geração que quer terceirizar isso, né? O marido terceiriza esse papel de líder para a esposa, né? Então ele não cumpre esse papel. Não há o cuidado dele cumprir isso, né? A Bíblia Sagrada tem vários textos bíblicos que referendam essa liderança do marido, né? A Bíblia, lá em Gênesis mesmo, Deus já começa dizendo: olha, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. No versículo 1, capítulo 1, versículo 26, diz assim: e o homem foi dado todo o domínio. O domínio é um modo de liderança. Agora, essa liderança é uma liderança que vai solidificar a família. Então é importante o pai saber isso. Então o pai precisa cumprir o papel dele. A maior dificuldade hoje da nossa geração talvez seja não cumprir esse papel. E é isso que nós vamos bater um papo aqui hoje, né? É a omissão dessa obrigação que tem como líder, né? Sim, sim, Às com vezes certeza. a gente vive uma geração que se acostumou em deixar tudo para outras pessoas. É aquele negócio de, às vezes, comete algum erro e não fui eu, não é culpa minha, já passa para outra pessoa, do mesmo jeito que nas responsabilidades. Aparece uma responsabilidade para fazer, não pode ser eu, tem que ser para outra pessoa, que ela vai fazer isso e aquilo, acaba se retraindo e isso vai impactar no futuro, né? Com certeza. A Bíblia, quando a gente vai falar de pai, eu ensino isso muito para pais, né? Nas nossas palestras, nos nossos encontros, né? Eu costumo dizer que o pai, ele exerce um papel importante dentro da construção da família na ideia de Deus. Então, por exemplo, quando você abre a Bíblia, por exemplo, um texto que eu uso muito está lá em Provérbios 4:1. Se você estiver aqui me ouvindo e estiver com a sua Bíblia, você pode fazer uso dela, tá? Então vamos lá. Provérbios 4:1 diz assim, ó: ouve, filho, a instrução do pai. Estais atento a conhecerdes o seu entendimento, porque eu vos tenho uma boa doutrina. Não vos deixei de ensinar. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Então ele me ensinava e dizia, tá? Retém o teu coração as minhas palavras, guarda os teus mandamentos e vive. Então, aqui nesse texto, capítulo 4 de Provérbios, do versículo 1 ao versículo 4, esses 4 versículos, nós temos aqui as 4 etapas da vida de um pai líder. O que é um pai líder? Então, primeiro, pai líder é aquele que está disposto a instruir, a ensinar. Ele é o pedagogo da casa, né? Ele é o pedagogo. Aí o texto assim, ó: eu vos dou boa doutrina. O que é a doutrina? É lógico que nós estamos falando aqui num contexto teológico, a doutrina bíblica, mas é a doutrina do pai, a construção do caráter, dos valores, né, que precisa ser construído dentro da família. Depois assim, ó, na companhia do pai. Aí está falando aqui da companhia mesmo. É a presença, estar junto, né? Estar caminhando junto. Depois você tem o quê? Ele me ensinava e dizia. Tá? Aí fala do exemplo. Então nós temos aqui os 4 pilares de um pai líder. É o pai que instrui, como um pedagogo. É o pai que constrói no filho um caráter, os valores morais, éticos, né? E aí depois ele tem a companhia. Esse pai, ele é presente. Ele não é só um provedor de alimento, um provedor de teto, né? Ele é mais do que um provedor de teto. Eu sempre digo que o pai, o líder da casa, o marido, o homem, ele é provedor em 3 áreas. Quais são as áreas? Ele é provedor físico, ele é provedor emocional e ele é provedor espiritual. Tá? Então, essas 3 áreas é da provisão. Então, o homem, o pai líder, o homem líder, por isso que não há como separar um pai que não seja líder. Tá?
O pai não é aquele que apenas coloca no mundo, né? Aquele que deu a semente para ir no útero de uma mulher e essa mulher dá à luz uma criança. Ah, ele tem um pai porque tem o nome da criança. Não. Pai é aquele que está disposto, né, a prover o alimento, não é isso? Estabelecer um ambiente emocional equilibrado e estabelecer um ambiente espiritual. Isso é pai. O pai é aquele que está disposto a ser o pedagogo do filho. O pai é aquele que está disposto a instruir esse filho. O que é o seu caráter, o que é o seu valor. Ele vai ensinar o seu filho a ser um homem de valor. Tá? Ser um homem de valor, ser uma mulher de valor. É o pai. O pai, Romildo, é a figura mais importante dentro da família. Quando um filho se destrói, quando um filho se desfalece, se desfaz, tanto quando eu falo filho, eu estou falando do sexo feminino quanto do masculino, que ele se desfaz, a culpa praticamente é do pai. Por quê? Porque o pai, ele é a figura construtiva dentro do ambiente do lar. Por que nós temos uma sociedade desfacelada? É a desconstrução da figura do pai. Hoje a sociedade luta para ter uma sociedade matriarcal. Nós temos leis aí que querem aprovar a lei que o filho não precisa ter mais o sobrenome do pai. Tira-se a figura do pai. Isso, os socialistas levantam isso desde de Karl Marx, desde de Engels, né? Vem de lá. Eles vêm trazendo, diz que a sociedade ela precisa ser matriarcal. Uma sociedade paternalista é uma sociedade opressora. Tá? É uma afronta à Bíblia. Porque Deus é chamado de quê? De pai. Então, nasce aí. Tá? Então, se você desconstrói a figura do pai da sociedade, você está desqualificando a família. A mãe, por que a mãe? A mãe é preparada para gerar a criança, dar a luz à criança, ajudar na educação da criança, no cuidado da criança, no cuidado do lar, no cuidado da casa. É lógico que hoje a sociedade, né, o mundo que nós vivemos, a mulher também está no mercado de trabalho. Mas não é porque ela está no mercado de trabalho que ela vai deixar de cumprir o papel dela. O marido está no mercado de trabalho, mas ele não pode deixar de cumprir o papel dele, bíblico, de líder da sua casa. Então a sociedade, ela precisa ser a junção entre um patriarcado no padrão bíblico e uma ação matriarcal dentro do padrão bíblico. Quando há um desequilíbrio nisso, a sociedade sofre, a humanidade sofre, tá? Aonde você tem uma sociedade que a maioria das famílias hoje, por exemplo, nós já tivemos isso numa sociedade que se constrói assim, aonde a presença masculina não existe, os filhos têm muitos problemas relacionais, problemas emocionais, porque falta a figura do pai. Aquilo que a gente fala desde o nosso primeiro episódio, né, pastor? O equilíbrio, ele molda tudo. Em Sim, todas as áreas da nossa vida, quando a gente põe o equilíbrio, ele acaba impulsionando para que a gente possa fazer da maneira certa e possa ajudar no decorrer da nossa vida, né? Eu achei interessante que o senhor falou sobre essa questão do pai, porque, como o texto já diz, o pai, ele é aquela figura que ensina e depois quando eu já tenho mais experiência, quando eu vou ter a experiência de ser um pai, de ser um líder, de ser um homem de família, eu exerço aquilo que eu aprendi com meu pai. por isso que eu estou te falando, que é o que Provérbios registra, né? É o pai que instrui. Isso. Então agora vamos pensar, o que é um pai que instrui? O pai que instrui é aquele que está disposto a ensinar. Por isso que eu chamo essa ação de um pai pedagogo. Né? É o pai que está disposto a ensinar. Não é aquele que vai lá e tem relação sexual com uma mulher, gerou um filho e botou aquela criança no mundo. Aí, não, botei, mas não vou casar, não quero essa mulher. Foi só um momento de transa, de prazer, e acabou. E aquela criança nasce sem pai, o pai é ausente, o pai não está presente, não é? Ah, mas eu estou cumprindo o meu papel. Que papel? O papel da lei de dar um miserável salário, né? 200, 300 conto para uma criança.
tá? E Ele acha obrigado que ainda. não, ele acha que ele está cumprindo o papel de pai. Isso é um covarde. Isso não é um homem, isso é um pé de cebolinha, né? Não é um homem. Um homem de verdade não faz isso. O homem de verdade assume a responsabilidade, assume a posição dele. Por isso que o papel é de um homem líder. Veja que essa ação, Deus começa lá em Gênesis, né? Deus é assim: e o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Então, esse ato de deixar pai e mãe, diz, e o homem deixará. Então, casamento, a construção de uma família, não é para quem não tem responsabilidade. Não é para quem não tem maturidade. O que eu vejo hoje? As pessoas estão se envolvendo numa sexualidade sem responsabilidade. Porque, veja, deixa eu te falar uma coisa aqui: sexo não é pecado. Sexo é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Entende? A sexualidade bíblica, ela é um dom de Deus, é um privilégio de Deus. Agora, o mundo desconstrói, né? A sociedade cria tabu sobre isso. Não, vamos olhar para a Bíblia. A Bíblia nos ensina o que é uma sexualidade pura. A sexualidade pura, Deus ensina ela quando começa lá no Éden. Ele diz assim: o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Então ali é responsabilidade. Deixar emocionalmente. Um camarada que não está disposto a deixar a mamãezinha, não está disposto a deixar a casa do pai, o cara casa, mas fica pegando dinheirinho emprestado do pai para poder. Não, ele não é um homem. Ele não tem estrutura para casar. O homem, ele precisa casar e ter estrutura. Então, é deixar emocionalmente, é deixar fisicamente e é deixar geograficamente, né? Então, tem que ter essa estrutura. Senão, não é homem, vai ter problema, tá? Então, essa é uma das questões que eu vejo. Então, o pai, o líder pai, ele trabalha a instrução. Ele trabalha o ensinar da doutrina, que são os valores éticos, morais, tá? Ele trabalha a companhia, ele é o pai presente. Ele não é só o pai que dá presente, né? Porque hoje nós estamos numa sociedade que o pai, por ele trabalhar demais, Uhum. por ele lutar demais com a vida, o que ele faz? Ele enche o filho, enche, não é errado, né? Mas você não pode trocar a presença por presente. Vou repetir isso aqui. Isso é bom. Não troque no seu relacionamento conjugal, na sua família, você que é pai, não substitua presente por presença. Ah, eu não estou tendo tempo para estar com meu filho, porque eu trabalho muito. Então eu vou dar um presente para ele. Aí todas as vezes que você chega perto do filho, você tem que dar um presente. Você precisa dar um presente, porque você está de forma errada atuando a sua paternidade. Não é para dar presente. Você tem que dar presença. Agora, a sua presença pode ter um presente, tá? É a história do menino que chegou no pai e falou: "Pai, quanto é que custa 10, quanto é que custa um dia do senhor?" E o pai, um grande empresário, falou: "Não, meu filho, meu dia custa uma nota. E uma hora, quanto custa?" Aí o pai, com tanta insistência do menino, falou lá: minha hora custa R$ 1.000. R$ 1.000 é minha hora. E o menino então foi juntando. Pegando, a avó dava um pouquinho, a mãe, o avô, ele foi juntando. O dia que ele juntou R$ 1.000, ele botou dentro do envelope, chegou no pai: "Pai, isso aqui eu tô te dando R$ 1.000. O que é isso, menino?" "Eu estou comprando uma hora do senhor. Eu quero que o senhor me dê uma hora." Então aí fica a pergunta para nós: que tipo de pai é esse? É um pai líder? Ah, o menino mora numa casa de 5 milhões. Estuda numa escola, uma nota. Ok, esse menino tem tudo. Mas ele não tem o quê? A presença. Esse pai é um líder? Não, esse pai não é um líder. Ele pode ser um líder lá na empresa dele, pode ser um líder em outra área. Dentro da sua casa, ele não está cumprindo o seu papel de líder. Então, por isso que eu gosto desse texto de Provérbios, que ele nos aponta isso, né? É a companhia do seu pai. Diz assim, ó: "Quando eu era filho, na companhia do meu pai, tenro", quer dizer, criança, né? Criancinha, único, olha aí, diante da minha mãe.
Então, é uma palavra, é um poema que o Salomão está escrevendo, nos ensinando que a companhia vale mais do que o presente. Profundo, pastor. Infelizmente, com o avanço das profissões, que elas têm ficado cada vez mais dinâmicas, né? O pessoal tem se ocupado cada vez mais, o pessoal tem tido cada vez mais responsabilidades, acaba deixando a família de lado. Parece que tem sido mais importante o que a gente vai conquistar aqui do que o que a gente já tem, que é a nossa família. E aí que o papel do pai vai se invertendo, vai perdendo a importância, e um pai não é mais um pai. Ele não tem mais aquela presença real dentro de casa. Ele é só mais um provedor, vamos dizer assim, mas um provedor específico. Eu estou provendo o quê? Só estou provendo dinheiro para dentro de casa. E usar as outras áreas que o senhor já falou aqui, sentimental e espiritual, não tem nada de presença de Não pai tem aí. nada a presença do pai. O pai não é presente. Então, nós vamos trabalhar isso, né? Vamos aí então para a segunda pergunta Vamos aí lá, que você pastor. colocou aí. Vamos lá. A gente, falando sobre essa questão do pai como líder, todo pai de família precisa exercer esse papel de liderança? O senhor já falou um pouquinho aqui, mas é bom a gente destacar isso. É. Todo pai precisa exercer esse papel de liderança? Com certeza, Romildo. Não tem como. Não tem como ser pai. Eu já bati na tecla aqui. Ser pai sem ser líder, não dá. O pai não é apenas o provedor. A sociedade, o mercado econômico, o mercado consumista aí fora, né? Ele nos impulsiona a ser apenas um pai provedor, o pai que é o mais-valia do mercado, né? Só trabalha. Vende a hora dele, é o mais-valia do mercado. Agora, quando você traga isso para dentro da família, não é o mais-valia da família. Ali é a presença do pai, é o tempo de qualidade, né? É o tempo que o pai disponibiliza para o filho, né? Então é muito importante isso, essa busca. Hoje, muitas vezes, você tem um filho rebelde, você tem um filho que Revoltado, é né? revoltado, ficou rebelde. Por quê? Por causa da ausência do pai. Aquela criança cresceu sem um pai, né? Esses dias eu vi o testemunho de uma grande empresária no mundo da moda e mora muito bem e ela tem uma filha, tá? Um dia ela estava passando pelo corredor e a babá estava colocando a criancinha para dormir. A menina tinha lá os seus 3 aninhos. E nesse momento que ela estava passando no corredor, a criança abraçou a babá e falou assim: Mamãe, eu te amo. Chamou de mamãe a babá. Aí aquela mulher caiu a ficha. Naquele momento, aquela mulher caiu a ficha. Essa mulher vendeu tudo que tinha, pegou a criança, mudou para um sítio, tá? E foi criar sua filha, abandonando aquela carreira milionária, tá? Nós temos vários exemplos, né? Nós temos uma atriz global, né? Aquela Ana Paula Larose, né? Que estava no auge, né? No seu segundo filho, ela acordou. Falou, não, isso não é para mim. Foi morar em Sorocaba, num cantinho de Sorocaba, lá numa fazendinha que ela tem lá, e ela vive lá até hoje, sumiu das redes. Porque, e se você vai perguntar para ela, só você achar na internet, tem vários testemunhos dela. Eu voltei a criar os meus filhos. O que compensa você, é o que Jesus disse, né? Ó, compensa você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Como é que eu perco a minha alma? Não valorizando aquilo que Deus me dá. Filho, a Bíblia diz que filho é o quê? É um presente de Deus, Tem um é uma sozinho. dádiva de Deus. Então, se você é um pai, você não tem tempo para o seu filho, mas o meu filho mora bem, eu pago a melhor escola, ele faz inglês, faz karatê. Hoje, a sociedade hoje está assim, né? Sobrecarrega a criança para que a criança não tenha falta do pai, Não tem tá? nem tempo para estar com o Não pai. tenha tempo para estar com o pai. A criança levanta de manhã cedo, 7 horas da manhã, tá na escola. Quando é meio-dia, sai. Vai para casa, almoça. Aí tem, à tarde, tem balé, tem judô, tem natação, tem aula de inglês, tem aula de um instrumento. Aí a criança chega 8 horas da noite em casa. Come e Chega dorme. cansada, come e dorme. Outro dia, 7 horas da manhã, tá de pé de novo. Então, essa criança vai crescer sem a figura do pai, sem aquele momento junto, de caminhar uma tarde junto, de levantar de manhã junto, de estar junto, tomar Ri com o café, pai. e viver com o pai.
viver com a mãe. Então há uma desconstrução nisso. Então é importante a liderança do pai. É a presença. Nós acabamos de ler aqui. Na companhia do meu pai. Se você que está me ouvindo agora é pai e você não tem a companhia sua com seu filho, reveja a sua paternidade. Muito bom, pastor. E falando sobre essa questão de liderança, é, a gente sabe que todas as áreas que a gente vai falar sobre liderança existem dificuldades. Se for liderança profissional, tem as suas dificuldades. Se a gente for falar de liderança eclesiástica, tem suas dificuldades. E na questão da família, qual o senhor acha que seria destacável a maior dificuldade que hoje um pai tem nessa liderança familiar? Olha, a maior dificuldade hoje eu diria que seja o consumismo, né? O consumismo, a falta de tempo. Por que o consumismo? Porque é algo que consome o nosso tempo, né? Sempre queremos mais, Uhum. nós queremos o melhor carro do ano, nós queremos a melhor casa, nós queremos. E não é errado querer isso. Mas muitas vezes, Romildo, essa correria para buscar o melhor, tá? Desqualifica a gente como pai. E é um obstáculo grande. Aí você não tem tempo para a mulher, o marido que não tem tempo para a mulher porque trabalha demais, a mulher que não tem tempo para o marido porque trabalha demais, porque trabalha no emprego, chega em casa tem a dupla jornada de trabalho, não é? Aí ela não tem tempo para namorar, não tem tempo para beijar, não tem tempo para abraçar. Quando percebe, o casamento se foi. Né? É interessante que em muitos casais é assim, né? Dentro da família. Constrói um patrimônio, lutam junto. Começa do nada, começa lá embaixo. Daqui a pouco eles têm uma casa, tem duas casas, tem carro, tem caminhonete, papapá, tem um sítio, uma fazenda. Aí eles percebem que eles construíram um grande patrimônio, mas eles não têm simiose entre os dois. Não tem afinidade. Aí os dois percebem que os dois estão tristes. O que que faz? Separa. O que que faz com o patrimônio? Divide. Dilapida todo o patrimônio. Quem sofre? Os filhos. Porque aí fica jogando para a casa do pai, para a casa da mãe, a mãe vai construir uma nova família, não é isso? O pai vai construir uma nova família, nascem outros filhos. Aí aquilo que seria de uma família no padrão de Deus, ela fica desfacelada. Então, o maior desafio hoje talvez seja a gente ter o contentamento, tá? O contentamento com aquilo que Deus tem nos dado, né? Não é a preguiça, não é a letargia, não é o comodismo que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando um contentamento, tá? Buscar melhoria, sim, mas que essa busca da melhoria não me prive do momento presente, de crescer com meu filho, de aproveitar o meu filho, de aproveitar minha filha, de aproveitar o meu casamento, de abraçar, beijar, né? Porque senão daqui a pouco você está com 60, 70 anos, foi o tempo. Então, o maior desafio para a liderança da família seja encontrar esse equilíbrio, né? Entre o consumismo assoberbado, tá? Dentro da família, com o cuidado familiar. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da herança que o Senhor me deu. Às Tá? vezes a gente luta tanto para conquistar tantas riquezas e esquece do maior patrimônio que é a família, né? Assim como o senhor fala muito sobre isso, a Sim, família é o nosso maior nosso maior patrimônio. patrimônio. É aquilo que a gente mais deve buscar. E outra coisa, né, pastor? Essa busca é exacerbada por dinheiro, por bens materiais, acaba que é uma busca à solidão. Sim, Você vai chegar um momento que aquilo não vai conseguir suprir o que a sua família pode suprir, o que o próprio Espírito Santo pode suprir. Então, a gente vive uma busca exacerbada pela solidão. E o homem não foi feito para ficar sozinho, o homem não foi feito para ficar triste, o homem não foi feito para ficar com bens materiais. sim. Então, como que a gente vai investir em algo que vai nos trazer solidão? Não, e veja bem, não é que a gente. Nós vamos encontrar o equilíbrio, né? Aham. Entre o veneno e o remédio Tem está uma. a dose, né? É a dose. Aham. Porque todo remédio, né? Você vai comprar lá, o nome da farmácia está escrito o que lá? Drogaria. Todo remédio é uma droga, né? É um veneno. Se você tomar um remédio, por exemplo, para pressão, eu tenho problema cardíaco, eu vou tomar um remedinho aqui para pressão. É um comprimido de manhã, um comprimido à noite.
Ah, não, eu tô com problema de pressão, vou tomar os 10 comprimidos da semana numa vez. Você vai morrer, cara, você vai infartar. Entende? Então, quer dizer, é um veneno. Então, o que que te dá saúde? É o equilíbrio, tá? O equilíbrio nos dá saúde. Qual é o desafio de um pai hoje? Qual o desafio de um pai? Talvez seja a busca por equilíbrio. Eu preciso buscar equilíbrio. Equilíbrio no meu relacionamento, equilíbrio com minha esposa, equilíbrio com os meus filhos, entre o trabalho e a família, entre a família e o trabalho, tá? Entre os filhos e a esposa, porque também tem que ter esse equilíbrio. Uhum. Porque muitas vezes a mãe, por exemplo, foca demais no filho, esquece do marido. É um problema. O marido foca demais na esposa e esquece dos filhos. É outro problema. Então precisa encontrar um equilíbrio. Esse equilíbrio é que vai dar maturidade, vai. A própria palavra, né? Dá equilíbrio, um certo jogo de cintura para a própria estabilidade do casamento. Muito bom, Né? pastor. Vamos Vamos mandar mandar um abraço aqui pro pessoal os nossos patrocinadores, e os Isso. nossos apoiadores aqui, Apoio ó. cultural. É, o apoio cultural. Quero mandar um abraço especial para nossa sorveteria, o nosso amigo Venâncio, Isso. né? Venâncio Sorveteria, que está no mercado desde 1978, rapaz, Rapaz, né? tem tempo, hein? Fazendo o melhor sorvete da região em Ituiutaba. Tem açaí, o açaí dele é sem conservante, viu? Sem conservante. E aqui em Ituiutaba, a sorveteria do Venâncio fica ali no bairro é, Ipiranga. Ipiranga, né? Isso. Na Avenida Daniel de Freitas Daniel de Freitas Barros. Barros 176, Isso. tá? Você que tá aqui, vá lá tomar um sorvete gostoso lá, tá bom? Um abraço ao meu amigão, Mercado do Parafuso em Patrocínio. José, gente boa demais, viu? Ali na Avenida Faria Pereira, 3.350, tá? Tudo de bom para você, loja completa de patrocínio. E não tem só parafuso, né? Também é locação. Locação, também é representante da Steel, Isso, né? ele E aí vai. O Zé é forte. Pensou em parafuso, pensou na sua obra, pensou aí na sua construção, José do Parafuso, tá bom? E nós temos também a nossa irmã, A nossa Michele. irmã Michele Modas, que ela tem Isso. calçados e confecção tanto para adulto quanto infantil. Ela que está localizada aqui na rua Joaquim Antônio de Moraes, número 841, no bairro Junqueira, aqui em Tuiutaba. Então você que quer fazer as suas compras, tá chegando no final do ano, né, pastor? Ué. Comprar uma roupa nova, quer ir comprar para os seus Inclusive, filhos. você que amanhã vai lá em Capinópolis, na minha festa, na festa do meu Isso. aniversário, passa lá na Michelle e já compra o presente e me leva, tá bom? Pronto, já. Presente pra mim e pra minha esposa, que é o aniversário de nós dois, tá bom? Então já compra na É. Michele Modas, que o Instagram dela é Michele Modas Oficial, com 2 Fs no oficial. Isso, um abração pra Michelle aí, um abração pro seu esposo Valê, família, gente boa. E nós temos também, você que quer dar aquele presentão pro seu amor de final de ano tá chegando, É. janeirão tá aí, vai sair de férias? Contate aí o quê? A Medeiros Tour. Medeiros Tour, que vai levar você para os melhores lugares do Brasil e fora do Brasil. Do Brasil tá também. bom? Eles Então, estão fortes nesse negócio. eles são fortes. Olha aqui, e eles não apenas não dá o trabalho para você, oferece para você as melhores opções em viagem. E também dá consultoria aérea, hospedagem, aluguel de carro, passeio. Ah, eu vou lá para o Sergipe, vou lá para os Lençóis Maranhenses. Pois é, ele vai dar todo o roteiro para você. Quais são os melhores lugares, que carro que você tem que alugar, que hotel que você tem que ficar, qual o lugar que está a melhor comida. É top demais. É uma consultoria completa. Medeiros Tour. O melhor para você. Um abração aí para os nossos amigos aí da Medeiro Tour. E mandar também, pastor, um abraço pro pessoal que está comentando aqui no nosso podcast de hoje. O Leandro Oliveira mandou: opa, gente boa, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, Leandro. O Ed Castro também está acompanhando a gente, mandou aqui a paz do Senhor. Ivonete Soares, Tiago Marques, Adriana Garcia e também a Márcia Barros e o Cleidmar estão acompanhando a gente aqui também no YouTube. Muito bom. Então vamos lá, gente boa. Vamos continuar aqui caminhando. Isso. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta e aproveitando também esse momento aqui, que você compartilhe aí com mais pessoas para a gente estar
aumentando aí o nosso número de visualizações hoje no nosso Opa Podcast. Se esse assunto está sendo relevante para você, comenta aí embaixo o que você achou interessante, comenta aí embaixo o que você acha desse assunto, perguntas que você pode ter, alguma dúvida que você tenha acerca da liderança do homem na família, a liderança do pai na família, que eu tenho certeza que nós estaremos aqui para direcionar você da melhor forma possível através da palavra do Senhor. Então pode comentar aí e não se esqueça de compartilhar. Pastor, a Vamos gente lá. falou no nosso último podcast sobre a questão da espiritualidade. E como a gente fala aqui para um público que é tanto crente quanto descrente, qual Isso. que é a importância da espiritualidade nessa questão patriarcal da liderança na família? A liderança patriarcal, vamos trabalhar ela aqui num ponto importante, né? A liderança patriarcal. O que seria essa liderança patriarcal, né? O que seria essa liderança? Como que ela é estruturada, né? Qual a importância disso? Eu gosto sempre de citar o Salmo 23, né? O que está escrito lá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temeria, porque tu estás comigo, teu cajado, me consola, e porque me preparaste uma mesa perante os meus inimigos. Esse salmo é um salmo patriarcal. É um salmo de um pai. Davi, ele se coloca, ele olha para a ovelha que ele cuida e diz: Eu sou um pai dessa ovelha. Eu livro ela do leão, eu livro ela da morte, eu conduzo ela a águas verdejantes, a pastos verdejantes, eu conduzo ela às águas tranquilas. Não é isso? Então, esse é Davi, como pai das ovelhas, o cuidador, aquele que protege. Essa é a paternidade de Deus. E Davi remete isso ao Altíssimo. Ele diz: O Senhor é o meu pastor. Então há uma proteção, um agir de Deus nesse sentido. Aí eu entendo o seguinte: quando a gente olha para isso, então a figura da paternidade é importante porque o pai, ele precisa ser como o pastor aqui do Salmo 23. Tá? Ele precisa ser aquele pai interessado. Primeiro é o pai que vai estabelecer alguns princípios. Ele é o pai que vai levar o filho, vai levar a filha, vai levar a família. Primeira coisa o texto diz lá: ele me conduz a pastos verdejantes. Provisão. Você, como pai, um pai na paternidade, ele tem que ser o provedor da casa. A mulher pode ajudar, mas esse papel é do pai. O pai é que vai levar a família aos pastos verdejantes. Segunda coisa, o texto diz: ele me leva às águas tranquilas. O pai é que estabelece um ambiente de paz dentro de casa. O pai não pode ser descontrolado. O pai não pode ser aquele que chuta a porta, rebenta a casa. Não. O pai ele tem que ter controle. O adulto da casa é o pai. Se é um pai descontrolado, com as emoções tudo atrapalhada, quais as águas tranquilas que esse pai leva à família? Ele leva a família às cachoeiras perigosas, às cataratas da vida. Não é? Meu Deus, é só briga, só contenda, por causa de um pai descontrolado. Quando eu falo pai, a figura pai aqui, eu estou referindo também à mãe, que também tem que ser controlada. Os pais, tá? Dentro disso, aí o texto é assim, ó, é aquele que vai estabelecer um estado emocional dentro do ambiente da família. E aí o texto é assim, ó, e preparas para mim uma mesa. Mesa fala de alimento. Mesa fala de lugar de calma, fala de lugar de sobrevivência, de nutrição, tá? Será que eu sou um pai que estou nutrindo a minha família emocionalmente, espiritualmente? Eu estou nutrindo a minha família? Minha família está sendo nutrida pelo meu exemplo, pelo meu comportamento? Né? Então, preparaste uma mesa para mim perante os meus inimigos. Né? E é assim,
E o Senhor é quem me consola. O Senhor é aquele que me consola. E aí o texto termina. Um pai que é apaixonado pelos feitos de Deus na vida dele, a ponto desse pai trabalhar a provisão, esse pai trabalhar a direção, esse pai trabalhar a proteção, esse pai trabalhar a celebração. Porque eu digo assim, ó, a mesa é um lugar de nós celebrarmos, né? Não é só um lugar da gente se alimentar, mas é ali que a gente celebra a vida, ali que a gente celebra um aniversário, é ali que você celebra uma vitória, na mesa com seus filhos. Então, quais são a importância de um pai paterno, de um pai presente, de um pai pastor? É aquele que celebra a vida. Ah, o que que seu filho fez? Ele fez alguma coisa ruim? Ok, mas ele só faz coisa ruim? Quando ele fizer uma coisa boa, quando ele faz uma coisa boa, você celebra? Seu filho constantemente veio tirando notas baixas, veio trazendo um boletim para você e as notas são vermelhas. Mas um dia ele tirou notas azuis, ele alcançou um patamar, ele melhorou. Você celebrou aquilo com ele? Ou ele chegou com aquele boletim tudo azulzinho, que você já tinha dito para ele, meu filho, você está envergonhando seu pai, você está só tirando vermelho. Agora ele vem com o boletimzinho dele tudo azulzinho, chega para você e mostra. O pai que celebra é aquele que fala, nossa, filho, eu sabia que você ia conseguir. Eu sabia, eu acreditava em você. Eu sabia que você é o cara. Mas o pai que não celebra, o que que ele fala? Fez mais que obrigação. Você não fez mais do que a obrigação, moleque. Eu trabalho que nem um animal, um jumento nessa casa, para você poder estudar. E se você não quiser sofrer que nem o seu pai, tem que estudar mesmo. O que que esse filho recebeu do pai? Foi uma celebração? Foi uma mesa preparada? Aí esse filho não encontra uma mesa preparada em casa. Mas aí ele encontra a mesa preparada pelos amigos da prostituição, ele encontra a mesa preparada dos amigos, né? Dos amigos do boteco. Esses dias eu ouvi uma história interessante. Diz que o camarada foi no culto, estava sentado assim, um culto bem tranquilo, né? Um culto dessas igrejas bem tradicional mesmo, né? Bem silenciosa. Tem aquele culto, a liturgia do culto é bem tranquila. Tranquila. E aí tá todo mundo lá ouvindo o sermão do pastor, aquele silêncio, né? Ouvindo ali, refletindo no sermão do pastor. O telefone do homem tocou. Tocou alto. E aí todo mundo olhou, a mulher cutucou ele, né? Os irmãos, o pastor de lá de cima, sem uma ética, diz assim: meu irmão, desliga esse celular. Aquela vergonha terrível, né? Aí ele saiu dali envergonhado. Envergonhado porque foi a um culto e ali ele trouxe vergonha. O celular dele tocou. Aí ele saiu dali, foi para casa, ficou triste. Falou: sabe uma coisa? Eu vou ali no bar tomar uma Coca-Cola, eu vou me desaparecer. E saiu, foi lá no bar, sentou na mesa. A hora que ele sentou na mesa, que ele estava ali tomando a Coca, ele bate a mão assim no copo de Coca, a Coca corre pelo balcão, cai no chão, molha dois caras que estão tomando cerveja. Os dois caras se levantam e falam: não, agora eu vou apanhar aqui, né? Mas os dois caras, o que foi, meu amigo, que você bateu no copo aí? Você estava desapercebido? O que foi? Você tá bem? Veio, abraçou ele, já queria dar cerveja para ele. O dono do bar foi lá, enxugou a mesa, pegou outra coca e deu para ele. Nós precisamos aprender a tratar as pessoas. Vamos começar em casa? Então esse camarada, ele foi bem mais tratado no boteco do que na igreja. Muitas vezes os nossos filhos estão sendo bem mais tratados na mesa do tráfico, o nosso filho está sendo bem mais tratado nas pessoas que estão liciando as nossas filhas para prostituição, para o homossexualismo, para o lesbianismo, porque o tratamento faz toda a diferença. Aí dentro de casa nós chamamos de preguiçoso, de burro, vagabundo, mal educado, você não me obedece. Ei, presta atenção. Presta atenção, pai. Como que você está tratando o seu filho? Você tem preparado uma mesa para ele? Porque o texto diz aqui, então eu só tenho que tratar meu filho bem. Não, o texto diz assim, e o teu cajado me consola. Cajado do pastor
Aqui é símbolo de disciplina. Quando a ovelha se afastava do pastor, o pastor ia lá com um cajado, tinha uma curva na ponta, enroscava no pescocinho dela lá e ó, puxava para ela. Aquela ovelha rebelde que não se aturmava no grupo, o que o pastor fazia? Toda hora ela ia escapando, saía do bando. O pastor vai lá com o cajado, dá uma pancada na perninha dela. Quebra a perninha dela. Quebra a perninha dela, veja só. Aí o pastor vai lá, pega uma tala de bambu, põe um bambu de cada lado, passa uma faixa. Agora essa ovelhinha não consegue o quê? Consegue caminhar Não sozinho. consegue caminhar mais. Aí esse pastor pega e coloca ela aqui no ombro. Sabe? Carrega ela ali durante uma semana, 2 semanas, porque ela não pode Até andar. ela recuperar. Até ela recuperar. Quando ela recupera, o pastor tira a tala e solta ela, aonde ela vai ficar? Pertinho. Do lado do pastor. Então, a disciplina, essa ideia, não pode corrigir, não pode dar uma palmadinha, não pode dar uma correçãozinha no filho. Essa ideia não é bíblica, não é divina. Tem hora que a Bíblia diz, olha, não retire a vara do seu filho. Quer dizer, corrigir faz parte, para que ele não venha envergonhar nem a mãe nem o pai. Então, agora, vamos entender, não é espancar. Tem que ser com amor. Você vai ensinar, é ensinando. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela, quando crescer, não desviará. Então, qual a importância da paternidade? É a paternidade da mesa. Você vê que esse salmo, eu acho maravilhoso, porque ele vai ensinar o pai a ser o quê? A ser o pai, né? O pai, aqui desse texto, ele está sendo ensinado de que forma? Primeiro, ele é o pai da provisão. Ele leva a sua família aos campos verdejantes. Águas Ele é o tranquilas. pai da direção. Ele é o pai da direção. Leva aonde? As águas tranquilas. Guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Não temerei mal. não temerei mal algum, porque você está sendo conduzido pela vereda da justiça. Ele traz a proteção, né? A proteção. E ele traz a celebração. O que é uma paternidade segundo Deus? É uma paternidade que provê proteção, é uma paternidade que provê direção, é uma paternidade que provê o quê? Celebração. Então, são os 4 pilares, né? De um pai que celebra a vida, que celebra a família em sua paternidade. Provisão, direção, né? Proteção e celebração. Muito bom. Que Então, aula. Vamos repetir, né? Vamos repetir. O que é um pai e uma mãe extraordinário? Você que está nos assistindo aí, escreve aí. Vou até anotar aqui. Né? Escreve aí. O que é um pai extraordinário? O que é uma paternidade? Coloca assim, ó. Paternidade divina. O que é uma paternidade divina? A paternidade divina, ela é provisão, ela é direção, ela é proteção e ela é celebração. Essa é a paternidade de Deus para nós. Que maravilha. Então, você precisa, como pai, celebrar isso. Um bom pai não é. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Ó. Essa frase é de Martin Lloyd Jones. Um pai não é o que cria um filho, mas é o que forma outro pai. Que maravilha, hein? Né? Então, vamos repetir essa frase. Um bom pai não é o que cria um filho. Um bom pai é aquele que cria outro pai. Esse é um bom pai. Ele gera um pai. Que tipo de pai você é? Muito bom, pastor. A gente tá quase chegando no nosso finalzinho. E, pastor, pra gente encerrar com chave de ouro, às vezes muita gente tá acompanhando aqui, como o senhor já fala em algumas palestras, nas fases do crescimento da criança tem níveis, onde você tem que ensinar, como que você tem que ensinar. Isso foi, para mim, foi uma das aulas mais
sensacionais que o senhor já deu sobre famílias foi essa questão da divisão por faixa etária de idade. Alguns pais que nos acompanham podem estar pensando, poxa, mas às vezes eu já passei da época que eu tinha que ensinar a fazer isso, fazer aquilo outro. Eu queria que o senhor falasse pra gente, tem ainda jeito de às vezes eu ser agora um pai presente depois de ter passado muito tempo que eu convivo com meu pai, com o meu filho, com a minha família, às vezes não sou tão presente, ainda dá tempo, meu filho já sendo mais velho. E outra coisa, se o senhor pudesse resumir em um conselho para todos os pais e todos os homens que querem ser líderes de verdade dentro da sua casa, qual que o senhor daria? Só essas duas para a gente encerrar hoje. A questão da paternidade em fases, né? Eu acho que a gente poderia fazer um podcast sobre isso, Boa. tá? Porque daí eu teria como explicar, né? Com mais calma e até desenhar aqui como que isso acontece. Então a gente já vamos preparar para o próximo. Vamos para o próximo. Então, porque realmente existe, né? Você tem as faixas etárias, né? E não tem como. Se você não respeitar ela, você vai ter problemas na criação do seu filho. Então, passou o tempo. Aquilo que eu deveria ensinar de 0 a 6, passou. Meu filho já está com 13. O que eu faço? Você vai ter mais dificuldade. Vai ser mais penoso, né? Uma coisa é você ensinar um burro novo a puxar carroça. Outra coisa é você ensinar um burro velho a puxar carroça. Você vai ter mais dificuldade, né? Então, isso no mundo animal, você repete no mundo humano. Você ensinar uma pessoa de idade, né, a mexer na tecnologia hoje, você pega, por exemplo, um homem com a minha idade, 53 anos de idade, ter habilidade na tecnologia é muito esforço. Para um jovem, isso é muito mais fácil. Então, é esse tipo de fase que você vai ter que enfrentar. Você tem um filho de 19, você tem um filho na sua casa, ele está ainda abaixo da idade de maior, ele está abaixo de 18 anos, ele está ali com seus 16, 15, 13, 12, né? De 12 a 16 ali. Você querer colocar ele de castigo, você querer tomar as coisas que você dá para ele. Impor muita coisa. Impor, você perdeu uma fase. Isso já devia ter feito lá atrás. Ele já devia ter aprendido isso. Agora você quer fazer isso, né? Você vai ter dificuldade. Você vai ter que usar novos métodos que a gente vai falar aqui na próxima aula, tá? Fechou. Última pergunta que você fez é sobre qual conselho que eu daria para os pais. O maior conselho que eu daria é esse: aproveite a sua família. Tenha tempo com a sua família. Celebre a sua família. Prepare a mesa. Seja presente. Seja presente. Para de dar presente e seja presente. Tá? Quando a gente se torna mais presente, as coisas se tornam mais fáceis. Então, o conselho que eu dou: seja presente mais perante os seus filhos. Mas isso vai fazer que eu ganhe menos. Mas o seu filho não sabe quanto você ganha. Tá? Você tem os seus filhos pequenos? Então, aproveite essa fase. O meu filho nasceu. Cara, aproveite essa fase. Meu filho está começando a andar. Aproveite essa fase. Eu tenho escutado muita gente que fala assim: nossa, eu nem vi o meu filho andar. Sabe onde que o filho... Sabe quem ensinou o filho a dar os primeiros passos? Foi na creche. Foi a mulher da creche. Presta atenção. Não, presta atenção num negócio desse. O menino chegou andando em casa. Se ele tá andando, eu nem sabia. Aprendeu lá na creche. Cadê a mãe? Cadê o pai? Mas eu trabalho. Meu irmão, então planeje o seu filho. Para que a mãe esteja presente, o pai esteja presente. Você precisa estar presente nesses momentos. Não está presente no momento em que uma menina se torna uma mocinha. Cadê a presença do pai? Cadê a presença da mãe? Ela vai aprender com a amiguinha na escola. Ela vai aprender com a amiguinha... A professora. Não. Então nós vamos rever isso. O conselho que eu dou é presença. Muito bom. Presença na sua casa. Isso vai fazer toda a diferença na sua paternidade. Então, a gente já está encerrando por aqui hoje. Semana que vem a gente já tem mais ou menos um tema definido, né, pastor? Sobre essa questão
da criação dos filhos. Educação geracional chama, Muito bom. Então já tá? fica ligado aí. Isso. A gente já vai preparar aqui para estar compartilhando com Isso. vocês. E você não pode perder semana que vem o nosso 12º episódio do Opa Podcast. E, por favor, a única coisa que eu peço para vocês é que vocês compartilhem isso com mais pessoas, que eu tenho certeza que essa aula que você teve hoje, muitas pessoas deveriam ouvir. Muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Teve aqui mais um pessoal que mandou mensagem, o Romário, a Rosânia, o Matheus Alves e o Carlos Couto, lá da nossa igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um grande abraço e também um abraço do pastor, né, pastor? Um grande abraço a todos vocês. E semana que vem, querendo Deus, nós estaremos aqui com o tema Educação Geracional. Você vai entender qual é o processo educacional. De repente você está tendo problema com... Avisa aí, quem é que não tem aqui muitas vezes um problema com um adolescente, Isso. um jovem, né? Um problema com uma criança. Então, como que eu posso alinhar a educação dos meus filhos? E presta atenção, eu vou bater bem na tecla aqui antes de começar para você já ficar esperto. A educação do seu filho, ela não pode ser terceirizada. Tá? Vou dar outro spoiler aqui. A educação, quem dá é o pai, a mãe. A escola não é para educar o seu filho. A escola, ela cumpre o papel de alfabetização. O problema é que hoje os pais estão invertendo isso. Tá? Aliás, invertendo não, eles estão empurrando para a escola mesmo. Então a escola é que educa, a escola é que disciplina, a escola é que tem a obrigação de educar o meu filho. Não, a escola não tem a obrigação de educar o seu filho. A escola ela tem a obrigação de alfabetizar. O Estado não pode se meter na educação do seu filho. O Estado, ele deva alinhar para produzir um ambiente pedagógico de aprendizado para o seu filho. Agora, educação é em casa. Muito bom. Tá ok? Então nós vamos aprender como que isso acontece dentro dos princípios da palavra de Deus, usando princípios bíblicos de uma educação geracional. Já quero estar no próximo. Tá junto. Deus abençoe a vida de vocês. Esse foi o nosso Opa Podcast. Até semana que vem. Um abraço. Que Deus abençoe você. E lembre-se sempre, hein, ó. Deus é fiel. Ó, Deus é fiel. O céu é real e Jesus está voltando. Glória a Deus.